Estamos de volta no canal trazendo mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos falar sobre os casos não famosos do presídio de Tremembé. Exatamente. E aí, como saiu, né, recentemente a série Tremembé da Amazon Prime, nós vamos falar sobre essa prisão, né, que é conhecida como a prisão dos famosos, mas tem muitos casos que não vieram à grande mídia e repercutiram muito na série porque são os casos muito brutais. E aí hoje a gente vai destrinchar aqui esses personagens para ver quem são realmente cada um deles. Mas antes da gente chamar a vinheta, já não esquece de curtir o nosso vídeo, deixar um Exatamente. comentário e se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora, porque a gente tem trazido muito conteúdo para vocês. A nova série da Prime Video, que é baseado nos livros, né, do Ulysses Campbell, que é muito famoso pelos livros, né, da Elise Matsunaga, Da da Suzane, Suzane, tem da Flor de Lis Flor de também. Lis. Aí lançou um agora Agora ele com começou nos nos masculinos, né? masculinos. Aí começou lá pelo Maníaco do Parque. Então ele é muito conhecido por esse universo do true crime aí. E ele, apesar dele fazer esses livros que tiveram base aí pra série dos famosos, ele acaba se inserindo ali na rotina, né, do presídio, acaba conhecendo aqueles casos que não vieram à Sim. tona. E aí, dentro da série que é, obviamente, focado nesses casos famosos que nós já citamos, ele vai trazendo esses personagens. E aí, o interessante é que a série, ela menciona os crimes, mas a intenção é relatar o que acontece ali dentro do O presídio. convívio dentro do presídio ali, né? Dentro da Exatamente. cadeia lá de Tremembé. E Exatamente. tem personagens que foram feitos de uma maneira para que a gente criasse empatia, para que o personagem Exatamente. criasse empatia com o público, sem que a gente imaginasse qual é o crime dessa Sim. pessoa. E quando é revelado o motivo daquela pessoa estar dentro da cadeia, Uhum. todo mundo fica muito surpreso, porque aí, Exatamente. igual a Raquel falou, a gente sabe de qual é salteado. Dos famosos, né? O que a O da Suzane Suzane, fez, o que a o da Elise fez. Elise, o do médico, do Roger lá, da Maci, Isso e mesmo. dos cravinhos que participam com a Suzane, e Sim. entre outros ali. Mas esses personagens secundários, né, da série, a gente acaba não sabendo, e hoje nós Uhum. viemos trazer para vocês aqui o motivo deles estarem lá. Exatamente. Porque inocentes não são. E estão lá dentro da cadeia. E aí eles vão aparecendo pra gente, vão às vezes cativando algo. Nossa, esse personagem é tão bonzinho. Por mais que a gente saiba que é um criminoso porque tá ali em Tremembé, a gente não sabe o que ele fez. E aí na hora que é revelado, a gente leva um susto. Eu não sei se por os famosos a gente já conhecer, a gente já saber o que ele fez, o que ele é capaz de fazer, e esses não, eu acho que esse é o motivo do primeiro impacto, assim, do Também, susto, porque também. você fala, nossa, olha o que as pessoas é capaz de fazer. E aí, um desses casos é o da personagem Raíssa. A Raíssa, ela aparece na série primeiro como uma das Detentas, presidiárias, né? das detentas ali, e ela tem uma certa relação com a Suzane, ela aparece em algumas cenas que a Suzane está, e aí você vai ali, um personagem comum, uma mulher comum que está dentro de um presídio. Até que ela fala que em uma das saidinhas, acho que próximo ao Natal, ela vai sair, ela vai se casar. E ela chama a Suzane para ser a madrinha de casamento dela. A Suzane também teria sua primeira saidinha ali. Ok. A Suzane sai, vai pro casamento dessa mulher, estão lá Também na precisava igreja. devia precisar do endereço nesse primeiro momento, né? Isso. Para que pudesse sair. Exatamente, também tem isso. E aí, beleza, a gente vê a cena, isso já mais pro fim da série, a gente vê essa cena do casamento, essa personagem Raíssa vai casar, e aí é revelada a história da Raíssa. Pra mim, foi um dos mais impactantes, Sim. porque você tá vendo um casamento, você já fica, meu Deus, a Suzane foi madrinha. E aí, é uma das partes, a gente acaba até esquecendo que a Suzane é madrinha. Sim. Porque, gente, qual que é a O história da motivo Raíssa? o crime é muito mais chocante do que você ter a Do que Suzane você von ter. Richthofen Acaba. no altar. Exatamente. A Raíssa, na verdade, ela foi inspirada por uma mulher que se chama, né, Vanessa dos Santos Martins. Essa Vanessa, em 2007, ela cometeu um crime brutal. Ela acabou matando o próprio enteado, uma criança chamada Alan, de apenas 5 anos de idade. E ela matou essa criança a socos. Você foi presa por matar o seu enteado de uma forma muito brutal, porque Sim. ela
matam a criança com socos, chutes e bate a cabeça desse menino, de apenas 5 anos, na parede. Uhum. E ela tinha acabado de dar à luz, e a defesa alega que ela estava em depressão pós-parto, por isso que ela tem esse surto e acaba cometendo esse crime. Exatamente. Mas a defesa alegou isso, mesmo assim ela foi condenada e foi parar em Tremembé, Isso. porque tem um motivo para os presos irem parar em Tremembé. Sim, Tremembé, geralmente os presos que vão para Tremembé são presos que têm o crime foi cometido contra um familiar, nesse caso um enteado, ou quando é de muita repercussão nacional, ou quando oferece algum perigo para o preso, Sim. estando em outros presídios. Então, por isso que eles vão para lá. E aí, na série, quando a gente vê lá a cena do casamento, na verdade, quem relata todo esse caso é o cara que tá se casando com ela. Quem é esse cara que tá casando com ela? É o Vanderlei Garcia Alves, que era, né, infelizmente, o pai da criança que foi morta. Então, como que aconteceu isso? Essa Vanessa, ela era casada com o Vanderlei, e aí o Vanderlei já tinha um filho, e essa Vanessa já tinha um filho. E aí eles se juntam e têm um novo filho, parece que até uma filha. Aí, em um determinado dia, né, lá em 2007, o Vanderlei sai de casa para ir cuidar do pai que estava doente e deixou o filho com a Vanessa. Só que o filho começa a chorar porque ele quer ir junto com o Com o pai. pai. E a gente sabe, né, criança de 5 anos deve ter feito ali aquela Sim. birra, aquele choro, porque queria ir junto com o pai. E aí ela começa essa agressão contra essa criança, né? De 5 anos, e ela acaba matando essa criança na frente do próprio filho, tá? O próprio filho fala que viu a mãe fazendo aquilo com um coleguinha, porque eles eram ali, eles não tinham nenhum vínculo de sangue, né? Porque cada um era filho de um, mas eles eram criados ali juntos. E criado como irmãos, com E o pai certeza. fala, né, que eles eram muito amiguinhos, eles eram muito amigos, tinham uma idade próxima. Então, além de todo o horror que ela fez com essa criança, ela ainda deixou o próprio filho, que também era uma criança, como testemunha de toda essa cena brutal. E aí, como o Ítalo falou, a defesa alega ali uma depressão pós-parto. Mas, gente, é muito terrível. E aí, o mais chocante de tudo isso é que o pai dessa criança, o pai do Alan, perdoa Sim. essa mulher. E aí ele fala, acaba refletindo um pouco de toda a influência também que a igreja exerce em cima de uma pessoa, porque ele dá esse testemunho durante o casamento em uma igreja, e aí ele tem um discurso de que eu te perdoo porque eu sei que não foi você, que foi o diabo naquele momento agindo através de você. É como se o pastor tivesse falado para ele perdoar ela porque Ele tinha que dar esse tinha que testemunho dar esse dentro da testemunho. igreja. E aí é onde entra uma parte muito complicada, porque a Vanessa, ela leva a Suzane para a igreja Como madrinha. como madrinha. Então aí você Então, tem 2 testemunhos, né? de conversão ali. Então, será que a igreja em si não tentou glamorizar essa redenção, sabe, Pois é. da E mais pra Vanessa? frente a gente vai ver um outro caso em que isso também acontece. Então, Então, tipo assim, a gente vê que a igreja deve ter feito uma lavagem cerebral em cima do cara, perdoa porque foi o foi o diabo diabo. que estava dentro da sua mulher e cometeu esse tipo de situação, Sim. não era ela, e fala para ela chamar a Suzane para ser a madrinha do casamento. Então, é Porque a muito Suzane acaba dando um discurso na igreja, também. também dá um testemunho de que mudou, de que é uma nova pessoa. E isso, querendo ou não, atrai pessoas para a igreja. Quando vem mais pessoas, é mais Mais dízimo, dinheiro. é mais doação. Então, fica um pouco complicado. Uma outra personagem que é apresentada pra gente durante a série é a personagem Cássia. A Cássia, na verdade, foi inspirada na criminosa chamada Regina Aparecida Costa. O que a Cássia fez? A Cássia, na série, ela aparece ali também como uma pessoa que maltrata muito a Jatobá, né? Que é do caso Nardoni. E ela aparece maltratando muito. Ela é amiga da Sandrão, que a gente vai falar sobre o caso da Sandrão daqui a pouco. Mas então, o que essa Regina fez que foi parar lá em Tremembé, né? A Regina, ela tinha uma filha de apenas 11 anos de idade e ela obrigava essa filha a manter relações sexuais com homens adultos em troca de dinheiro. Tudo começou com o próprio parceiro da Regina. Então, a Regina, ela tinha, não sei se chegou a ser casada, mas tinha ali um namorado, acredito que era namorada ainda, e era inclusive o pedreiro Marcos Marques, e aí, que era apelidado inclusive de trem.
esse cara tem um relacionamento com a Regina, mas começa a ficar de olho na filha. Ela percebe o interesse e deixa com que ele tenha um relacionamento com a filha desde que ele pague por isso. Toda vez que ele tinha uma relação sexual, na verdade não era uma relação porque não era consentido, né? A gente não pode falar o nome aqui porque o YouTube censura, mas ela cobrava um dinheiro e ela acaba entendendo que a partir da filha ela consegue lucrar. Então, depois desse namorado, ela começa a agenciar, né, se é que a gente pode dizer assim, a filha para mais pessoas, né? para outros homens. Até que chega um dia, elas viviam numa região onde acho que parece que vinham pessoas de outros lugares para fazer a colheita ali no lugar. Chega um dia que chega um ônibus com vários homens dentro desse ônibus para essa região de colheita e nas plantações ali, né, da redondeza onde ela vivia, e ela leva a filha para ter relações sexuais com esses homens. E aí, até que a menina consegue fugir, vai pro conselho tutelar e ela denuncia a mãe. Imagina para uma criança de 11 anos denunciar e ver a prisão da própria mãe porque ela já não aguentava mais tudo que ela sofre. Imagina, gente. Ela pegava essa criança, levava até o lugar onde estavam esses 20 homens e todos esses hommes tinham relações com essa menina. Gente. Assim, e ela foi condenada e ela alega que ela só fez isso porque estava na miséria, né? Pois é. Por que ela não se vendeu? Foi vender a filha? Exatamente. Então, ela estava em miséria. E aí o que acontece? Na cadeia ela persegue a Jatobá. Sim. E ela persegue com um discurso de tipo assim, você matou uma criança. Só que é uma questão tão hipócrita dentro da cadeia, e não só dentro da cadeia, na sociedade, né? Também. Quando a gente fala, tipo assim, a gente sempre aponta o erro do outro e acaba esquecendo do nosso próprio erro. Uhum. Ela agenciava a própria filha, só que ela acha que na cabeça dela ela tinha total liberdade e direito de perseguir qualquer outra pessoa que fez algo com a criança. Você matou, eu não matei, eu só, sei lá, judiei, quem sabe? Nem sei se ela vê como uma judiação também, né? Imagina, você tá pegando uma criança de 11 anos. Gente, 11 anos. Não, a própria filha, que já é pior, né? Como você pode falar, eu não matei? Imagina como essa criança deve estar hoje em dia. Matou psicologicamente, de sonho, de tudo. De tudo. Tipo assim, então, a gente vai percebendo aqui que foi coisas que não chegaram pra gente quando aconteceu, e a gente vai ficando muito mais horrorizado agora. Porque, como passa o caso da Suzane, da Jatobá, de qualquer outras pessoas, a gente foi diluindo durante o tempo. Sim. Então, a gente foi vendo muita coisa, e aí o tempo vai passando, a gente não normaliza, mas não normalizou, só que a gente não acha como... Não fica mais tão surpreso, né? A gente não fica chocado com o ato do crime, entendeu? E aí, quando a gente vê esses agora, a cabeça da gente fica louca nesse sentido. Pensando o que essas pessoas são capazes de fazer. E um personagem muito emblemático da série é a Sandrão. E eu comentei com a Raquel que eu falei assim, nossa, eu não lembrava que pra mim a entrevista da Sandrão com a Suzane para o Gugu tinha sido muito antes. Uhum. Mas não foi bem depois. E ela foi condenada a 27 anos de prisão por conta também de um sequestro e assassinato a um jovem de apenas 14 anos. E jovem esse que era vizinho dela. Exatamente. Então ela poderia, não sei quanto tempo ela convivia nessa região. Que já talvez conhecia esse menino desde novinho, desde pequeno. E aí com 14 anos, ela acha de uma boa ideia. Ela e mais 3 pessoas, né? E uma das pessoas, se não me engano, é marido dela. Era namorado. Chegou a ser namorado. Era namorado dela na época do crime. E eles sequestram a criança, esse adolescente, ligam pra mãe da vítima. Tem um acordo, né? Ela coloca esses 3, não sei se ela coloca, mas chega um acordo ali de colocar essas pessoas para ligar para a mãe da vítima, enquanto a Sandrão estava na casa da família da vítima. Ela que atende o telefone e fala: deixa que eu vou negociar para vocês. E ela negocia com os próprios parceiros, né? Foi pelo menos inteligente nessa parte aí, que a bicha ainda negociou. E aí começaram pedindo 40 mil e depois chegaram num acordo de 3. Olha isso. Eu acho que esse dinheiro chega a ser pago. Chega a ser pago, e aí só que aí fala que ela fala que ela foi obrigada, que ela não teve o que fazer, que a ideia seria devolver esse adolescente para a família, mas que o adolescente acaba vendo a cara dela e a cara dos outros que estavam envolvidos no crime, então não tinha o que fazer, porque se ele voltasse para casa, ele falaria quem foi que fez aquilo tudo. Então eles chegam ao ponto de também matar esse adolescente.
E aí a Sandrão, ela é conhecida como a namorada, né? A grande namorada de Tremembé, porque ela namorou Elise, namorou a Suzane, só anda com as peças boas. Exatamente. Só as peças boas. Ela não só anda, como se relaciona. E ela é vista como uma pessoa bruta ali, né? Dentro do presídio e tudo mais. Que também acaba perseguindo outras presidiárias ali. E aí tem uma cena que também mostra essa questão da hipocrisia que você falou. Tem uma cena na série que a gente não sabe assim se foi exatamente aquilo, mas em que a Sandrão e a Elise brigam por conta da Suzane. E aí a Elise chama a Sandrão e fala assim: você matou uma criança. E a Sandrão vai meio pra cima deles e fala: ele era adolescente. Então você vê essa hipocrisia, tipo assim, não é só o ato de matar ou de fazer aquilo. Não, você fez isso com criança, Sim. então você é muito pior do que eu que fiz com um adolescente. Se eu fiz com um adulto, eu sou menos pior. Então, tipo assim, é uma regra que existe, uma regra meio social dentro da cadeia que não dá pra entender. Tipo assim, o que é isso? Que métrica é essa que vocês estão fazendo que um crime é pior que o outro? Óbvio que os casos midiáticos, quando são com crianças, são realmente mais veiculados e chamam mais a atenção da população. Mas, gente, crime é crime. Então, Sandrão não passa isento porque Exatamente. era adolescente, não. 14 anos só, gente. Também uma vida toda pra viver aí. A personagem Gal, que também aparece lá na série, na verdade, ela é inspirada numa personagem que o Ulisses, nos livros, ele relata como Tieta do Agreste. Provavelmente também não é um nome oficial, deve ser um codinome tal qual Gal, que era um homem gay, né? Talvez na série retrata ele meio como se tipo, meio transexual, mas não aborda muito esse tema. Mas na vida real, ele Tieta, né, como era conhecido, era um cabeleireiro de 19 anos que matou a própria mãe a pauladas depois de ser expulso de casa. A mãe, ela era uma evangélica, né? E aí quando o filho, ela descobre que o filho era gay, não aceita e aí bota ele pra casa e aí é quando ele de fora pra casa, né? Bota pra fora de casa e aí ele vai e comete esse crime contra a própria mãe, que também é uma cena bem pesada, porque a Gal aparece como uma personagem simpática. Ela é conhecida ali dentro da cadeia de fazer o que chamam de Maria Louca, que é uma bebida, né? Uma água ardente, eu nem sei o que deve misturar, porque na cadeia às vezes é pão, laranja, a fermentação. E aí na série ainda relata assim, quanto tempo isso tá aqui? Tá 1 mês, 2 meses fermentando, então deve ser algo desse tipo. E aí parece mais como uma personagem assim, né, mais pra frente, não sei o quê. Na hora que aparece, porque além de ser um crime contra a própria mãe, é um crime muito violento, né? Pra pauladas, é muito violento. E aí você não imagina esse crime vindo daquele personagem que é tão simpático, tão, vem aqui, beber da minha bebida, não sei o que, e você fica, meu Deus do céu. Eu acho que, tipo assim, fora a caracterização da série, que é algo que chama muita atenção, e ficou muito bem feito, eu acho que tem eu acho que o que mais é legal na série é isso, quando a gente não sabe os crimes, de cara, né? o crime que o outro cometeu, a gente acaba gostando do personagem ali, porque a gente acaba focando só nos famosos, e aí a gente cria uma empatia com o personagem, aí depois a gente vai lá e tipo, quebra a cara, tipo assim, como eu gostei disso, sabe? Sim, e isso retrata muito a nossa sociedade, não é só dentro do presídio, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa, conhece uma pessoa e depois a gente fala assim, não era nada daquilo que eu imaginei. O contrário também acontece, mas quando é assim é muito pior, né? Sim. E agora chegamos na mais famosa entre os não famosos, que é a Poliana, a personagem Poliana. Ela chamou muita atenção da série, ela foi uma das que o pessoal mais comentou, porque Poliana na série é retratada como uma mulher muito... Ela parecia ser uma pessoa quase doce na série. E aí é o que eu falei lá, desde a da personagem Raíssa. Uma mulher que aparece ali no dia a dia, ela recepciona a Suzane quando a Suzane chega no semi-aberto, e aí você vê uma mulher assim mais com semblante calmo, tranquilo, ela não se envolve ali nas brigas, ela tá sempre assim de uma forma tranquila, calma, serena, com aquele semblante, e ela vai vivendo ali, e ela vai aparecendo bastante, diferente da Raíssa que não aparece tanto, a Poliana, ela vai aparecendo bastante ali na série, e muitas pessoas se simpatizaram com essa personagem. Até que no final da série é revelado realmente quem é Poliana e qual o seu crime. Poliana foi inspirada em Luciana Alberg, que foi condenada no final a 29 anos de prisão
por filmar as duas irmãs gêmeas de apenas 3 anos de idade sendo abusadas sexualmente. E aí, as crianças não foram simplesmente... Né? Por qualquer pessoa. Vamos falar maltratadas? Maltratadas. Pronto, vamos usar essa palavra, mas vocês já entenderam o que aconteceu, né? As crianças não foram maltratadas por pessoas desconhecidas. Não. Foi maltratada pelo marido dela. Que era um dono de uma academia, com quem ela tinha um filho também. Então ela era casada e tinha um filho. Isso. Aí ela foi maltratada pelo ex-marido dela. Só que a Poliana, a Luciana, ela tinha um relacionamento também com um aluno da academia. Então era um famoso trisal. Então os 3 ali... E os dois sabiam. E o marido sabia. E entre eles estava tudo bem, estava tudo resolvido ali. E ela tem a bela ideia de pegar as crianças, levar para casa, dopar as crianças, pegar a chupeta das crianças, molhar na bebida, dar para as meninas dormirem. Dormirem não, ela dopava, Isso, né? Porque ela ficava colocando a chupeta com a bebida na boca dessas meninas até que elas entrassem quase em coma alcoólico. Porque elas dopadas, acredito que elas não iam... Por mais que não tinha como resistir muito, porque apenas 3 anos, né? Mas criança chora, grita, esperneia. E eu acho que queriam deixar o mais dócil, vamos dizer assim, possível. Esse crime aconteceu em 2013. Gente, a gente não ficou sabendo desse crime. Como que pode? Graças a Deus. E sabendo agora, a cabeça já fica desse jeito, imagina a gente sabendo lá atrás. E aí, a Luciana filma esse conteúdo. Abuso, né? Esse conteúdo. E põe num site de pornografia. Infantil. E aí, um criminoso que tá lá consumindo esse tipo de conteúdo, ele vê isso e ele fala, opa, peraí, isso aqui já tá demais. E ele pega o vídeo e denuncia. Exatamente. E aí, gente, fica muito surreal pra mim, porque só de você estar em um desses grupos já é crime. Ponto. Então, um criminoso olhou pra essa cena e falou, isso daqui já passou dos limites. Um criminoso olhou pra isso e falou, não dá. Pelo amor de misericórdia. E aí foi essa pessoa que denuncia a Luciana, e Luciana e os 2 homens foram presos, mas a série não fala sobre os homens, né? Não relata ali eles, mas apresenta pra gente essa Poliana aí, que era a Luciana. Gente, que caso absurdo. Além de ser amiga de Suzane, ali tão próxima, ela também vira cunhada. Pois é, da Suzane. E aí o irmão da Poliana, né, da Luciana... Não, o Rogério. Namora com a Suzane. Mas namora, a série relata, porque namora por interesse, né? Porque interesse da Suzane, a Suzane, né? Ela precisava de um endereço pra saidinha dela, e aí ela tá sem contato nenhum, até que a Luciana fala, ai, meu irmão queria muito te conhecer. E aí ela vai falar com esse Rogério, que era um pastor, somente pra ter um endereço fixo, né? Mas aí a gente não sabe se o Rogério também tinha essa coisa de atrair gente pra igreja. Sim. Inclusive, fiquei devendo, porque eu falei que tinha um caso mais pra frente que ia falar sobre a questão também de uma ação ali da igreja e acabou passando despercebido. Vou voltar rapidinho, que é no caso da Sandrão. Na série é relatado que a vizinha, lembra que a gente falou que a mãe da adolescente era a vizinha? A vizinha, ela vai até a Sandrão, quando a Sandrão ela vai pro regime aberto, né? Ou seja, ela volta pra casa dela. A vizinha aparece na casa e sem que a Sandrão tenha pedido perdão, ela não pediu perdão, essa mulher fala que a perdoa, e aí ok, né? Você pode liberar o perdão. Sim. Mas ela fala que ela está lá a pedido do pastor dela, que pediu para ela ir perdoar e convidar a Sandrão para ir para a igreja. E aí a própria mulher fala, o meu pastor quer que você vá na igreja, dá o seu testemunho. Que testemunho? Não sabemos. Porque a Sandrão não era uma pessoa envolvida com religião. Mas ele quer que você dê seu testemunho, porque você indo dar seu testemunho, muita gente vai aparecer ali na igreja. E aí na série... Qual é a pergunta da Sandrão? A Sandrão fala, quanto eu vou ganhar com isso? Porque ela entende ali que a igreja vai ganhar. Sim. Porque a Sandrão, a namorada da Elise e da Suzane, vai vir na igreja dar o testemunho. Imagina quanta gente não ia pipocar dentro dessa igreja. Não, mas aí a gente se pergunta, que testemunho? Porque um testemunho, quando ele é real, ele toca as pessoas. Quando ele não é real, minha gente, você pode falar 5 horas que não vai tocar ninguém. Mas, né, e aí mostra pra gente, através desses outros casos, o como, às vezes, infelizmente, gente, a religião, às vezes, acaba sendo usada como uma forma de manipulação também, né? Não só para que as pessoas
perdoem. Será que é um perdão realmente de coração? Ou é um perdão porque alguém tá me influenciando a isso? E será que esse testemunho que está sendo dado é verdadeiro ou também está sendo induzido? Gente, uma confusão. No último episódio, a série ela deixa um leque em aberto com a possível segunda temporada da prisão de Tremembé, porque lá tem muito mais pessoas famosas, né? Sim. E nessa primeira temporada, fica muito explícito que a ideia era falar sobre as mulheres. Dessas mulheres famosas aí dos crimes. E na segunda temporada pode ser que a gente tenha sobre o Misael Bispo, que é o que matou a Mércia Nakashima. Tem o Matheus da Costa também, que é o do massacre do Shopping Morumbi. Tem o Robinho, que também está lá. Sim, inclusive o Robinho tá pedindo transferência para outra cadeia. E aí o pessoal falou, o Robinho tá querendo fugir para não participar da segunda temporada de Tremembé. Será? Que sabe, só se ele souber, ele sabe, né? Com certeza o Ulisses deve ter conteúdo, meu filho. Inclusive, eu acredito numa possível segunda temporada, porque fez muito sucesso. Muita gente está chamando o Tremembé de Orange is the New Black do Brasil, porque ele, apesar dele falar dos casos, ele retrata o dia a dia da prisão, realmente. Então, tem uma semelhança com essa série da Netflix, né? Mas o Ulisses, ele faz a primeira leva dos livros dele, todo das mulheres. Por mais que a gente veja a prisão masculina, a gente vê, sim, casos, né, dos homens lá, existem esses outros homens que são muito famosos e que estão lá na prisão, na ala masculina de Tremembé. E o Ulisses agora começou a soltar os livros mais, né, desses do Maníaco do Parque, ele soltou agora, ele tem alguns outros para soltar, então pode ser sim que a segunda temporada seja voltada para esses novos casos. Eu, sinceramente, vou torcer por uma segunda temporada, porque eu achei a série muito boa. E eu sei que algumas pessoas têm falado assim, não vamos dar ibope, não vamos dar fama para esses criminosos. Alguns, eu acho que acaba vendo isso como fama, porque tem algumas personalidades muito narcisistas de gostar desse auê todo. Aparecer, né? De aparecerem, mas muitos, a gente já estava até comentando em off que muitos, o dia a dia vai ser um pouco contaminado, sim, porque volta à memória das pessoas, ou como esses casos que nós falamos aqui, que não são tão famosos, as pessoas acabam descobrindo. Então, por exemplo, a Sandrão, ela voltou a morar, né, no mesmo lugar. Mora no mesma cidade que é em Mogi das Cruzes, que é aqui na Grande São Paulo, no mesmo bairro. Mas pode ser que, né, com toda essa série, as coisas não fiquem tão embaixo dos panos, né? Exatamente. Como deve ter ficado até um tempo atrás. Com certeza. Então comenta aqui pra gente o que vocês acharam sobre esses casos. Se tem algum outro personagem que te chamou a atenção, para que a gente possa voltar a fazer também um segundo vídeo, né? Porque tem o caso da Duda, a questão do que se envolve com o Christian Cravinho. Tem o Alcir, que é o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Então, assim, tem muitas pessoas que a gente pode trazer um conteúdo aqui para vocês. E, assim, não é igual a Raca falou, a gente não está romantizando e a gente não quer deixar essas pessoas famosas, mas também que sirva de alerta para todo mundo, pra gente prestar atenção nos detalhes, exatamente, entendeu? Porque vai que tem alguém por aí com a cara muito boazinha, é o famoso lobo em pele de cordeiro rondando perto da gente, a gente tem que ficar, de olho aberto, porque esses aí estavam passando despercebido pra gente na série, falando, olha que personagem boazinha, daqui a pouco ela dá-lhe um tapa na nossa cara, um choque de realidade. Por isso que eu achei essa parte muito importante na série. E esse foi o nosso vídeo, a gente espera que vocês gostem. Comenta aqui mais uma vez, verifica se é inscrito, manda esse vídeo para mais pessoas. Exatamente. E a gente volta com mais um vídeo aí para vocês. Tchau!